Bom, pessoal, bom dia. Vamos manter o nosso horário, porque a agenda é uma agenda bastante apertada pelos temas. Realmente são temas de grande importância. A gente vai conseguir aprofundar muitas questões relacionadas à infecção pelo HIV no nosso fórum e as doenças associadas. Então são temas realmente de grande importância. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer especialmente ao Hospital Emílio Ribas por nos ceder o espaço aqui do anfiteatro, aos convidados aqui presentes, muito obrigado, pessoal da imprensa, aos convidados que gentilmente atenderam para estarem aqui presentes nesse evento. E a vocês que logo cedo estão atendendo esse importante fórum. Começamos o ano, todos nós, com notícias ruins, né? Muitas tragédias e um sentimento muito triste, né? E a gente, como Sociedade Paulista de Infectologia, bastante preocupado com os caminhos em relação ao programa de HIV, de hepatites e também de outras doenças associadas. Já há alguns anos existem algumas fragilidades dentro do programa. Temos observado questões muito importantes relacionadas ao aumento de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente sífilis, que é uma coisa que fica mais visível aí no nosso dia a dia, sífilis congênita, é uma realidade hoje nas nossas maternidades, com problemas bastante sérios para o recém-nascido. O aumento da infecção pelo HIV, especialmente na população de homens mais jovens, e isso também nos tem preocupado bastante. O ano passado convivemos com um grande surto de hepatite A, principalmente uma população de homens que fazem sexo com homens, então realmente isso nos preocupou bastante. Enfim, são temas que vêm crescendo, desafios importantes relacionados não só ao controle da infecção do HIV, que hoje temos estratégias adequadas e vamos discutir isso aqui, mas também pelo aumento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente, né? Então isso é uma preocupação grande entre nós, é uma preocupação da sociedade paulista, e como um novo governo está iniciando, nos preocupa bastante algumas declarações, e por isso isso precipitou a realização desse fórum. Então agradeço especialmente os coordenadores que alavancaram esse processo, Dr. Evaldo Stanislau, Dr. Mário, a doutora Lucy, Dr. Valdez, que é dessa casa. São pessoas que, preocupados com a situação, se organizaram para realmente esse fórum estar com sucesso, e tivemos inicialmente muitas inscrições online, cerca de 240 inscrições online. Paramos as inscrições, porque o anfiteatro aqui é bastante limitado. Então, a partir daí, a gente começou a discutir essas questões relacionadas de como organizar o processo aqui. Então, uma das formas que a gente garantiu é que o evento fosse transmitido de forma online, pela web. Então, ele está sendo transmitido via Facebook. Então isso facilita bastante todo o nosso trabalho. Tá? Então, bom evento a todos, estaremos aí durante todo o evento. Gostaria de chamar o Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, que é diretor do Hospital Emílio Ribas, para fazer suas considerações, e logo a seguir também um agradecimento muito especial ao Dr. Drauzio Varela, que está com a gente aqui. E logo depois do Dr. Luiz Carlos, o Dr. Drauzio Varela falar alguns comentários sobre o fórum. Bom dia a todos, bom dia a todas.
Inicialmente, queria agradecer a presença de todos. Em nome do Dr. Eduardo, queria agradecer a presença e a coordenação, a presença de todos vocês. Eu queria só, Edu, agradecer também o prestígio e trazer esse evento para cá, o Mário, que me procurou diretamente, para que a gente pudesse fazer esse evento numa instituição hoje que é uma instituição que atende 70% das internações de pacientes com HIV, uma instituição responsável pela atenção terciária, quaternária, mas que também tem um ambulatório enorme, 6.500 pacientes em acompanhamento, um pronto-socorro aberto, um pronto-socorro que atende 4.000 pacientes por ano, que vem à procura de PEP, né? Pronto-socorro 24 horas por dia. Então, para nós é um privilégio poder colaborar, evidentemente. Queria agradecer a presença de todos, Dr. Drauzio, que em momentos até de crise, como ebola, teve a oportunidade de vir aqui, nos apoiar também e fazer uma matéria que foi bastante clara. Essa maneira esse modelo do fórum é uma proposta muito interessante, porque a gente está, como o Eduardo falou, a gente está num momento em que a gente precisa se estruturar, se fortalecer, não podemos ceder às tendências que espero não se tornar realidade, dos encaminhamentos que podem ser dados para o enfrentamento dessa situação, que é uma situação que tem um impacto social enorme, que todos conhecemos. E esse modelo do fórum, que o Evaldo coordena, é um modelo bastante interessante, porque se cria mais um espaço de debate, e bem no momento também em que nós precisamos levar essa mensagem, essa preocupação, com o conhecimento que nós temos, para guiar quem está hoje no comando e tomando decisões políticas. Então, esse espaço, seguramente o documento final que vai ser gerado depois desses debates, é um documento que pode guiar decisões políticas importantíssimas, e eu já antecipo que eu fico muito feliz da doutora Maria Clara estar aqui, porque uma das iniciativas que foi sugerida, tentada, e que infelizmente por falta de recursos, que foi a linha de cuidados que o programa estadual desenhou, trazendo uma lógica tão simples, ao mesmo tempo de tão bom senso, que é você fazer a priorização do atendimento, desde a atenção básica até a atenção terciária, mapeando, essa iniciativa foi para o Estado de São Paulo, mapeando os serviços e racionalizando o encaminhamento dos pacientes, integrando os serviços, e que é uma ideia que eu acho que a gente tem que resgatar aqui. A presença da Maria Clara seguramente vai trazer essa oportunidade para que esse recado seja levado, eu acho que para o novo governo, pelo menos do Estado de São Paulo, que está próximo de nós. Eu não vou ficar o evento todo, porque eu tenho uma reunião lá, novamente, a gente não desiste, a gente continua insistindo e apresentando quais os caminhos que nós que estamos na ponta sentimos, qual é a demanda que nós sentimos dos pacientes que nós temos aqui no serviço, que estão nos nossos leitos. Quem tem essa possibilidade, quase autoridade para dizer quais são os caminhos, é quem de fato está lidando no dia a dia com essa população. A gente conta com a sensibilidade também do Rico, que está aqui do nosso lado, e que todo dia também persiste nessa luta. O Dr. Esper, agora, como titular da disciplina na USP, com todo o seu expertise também. Então, assim, seguramente, o documento que vai ser gerado aqui, no final desses debates, vai ter um impacto bastante importante e vai traduzir todos os nossos anseios. Então, nesse contexto que eu agradeço a presença de todos e convido todos também a participarem ativamente das discussões. Então, mais uma vez, agradecer o privilégio e a credibilidade que vocês trazem para a instituição, e desejo a todos uma boa jornada. Obrigado. Dr. Drauzio, gostaria de fazer as palavras. Dr. Drauzio Varela. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu contava que hoje pudesse me atualizar e aprender com vocês um pouco sobre AIDS. Infelizmente, tive uma morte em família e vou ter que ir ao enterro, eu tenho que sair mais cedo.
Eu acho que fui chamado aqui porque eu sou testemunha ocular da epidemia de AIDS. Na minha idade, aliás, eu sou testemunha ocular de muitas coisas que aconteceram no país e no mundo. Eu fiquei sabendo da AIDS em 1981, por causa de uma pequena nota no New York Times, que era sobre a descrição de casos de pneumonia por pneumocistes. Foram 5 ou 6 casos apresentados num congresso de doenças infecciosas em Nova York. E, na hora do café, um dos apresentadores disse que o paciente dele era um paciente homossexual. E o outro falou, o meu também, e os 6 eram homossexuais. Isso despertou uma curiosidade e uma pequena nota no jornal. Em seguida, saiu no Morbidity and Mortality Report a descrição desses casos e, imediatamente, a descrição dos casos de sarcoma de Kaposi em São Francisco. E eu fiquei muito interessado porque eu sou oncologista, já era naquela época, e dirigia no Hospital do Câncer o serviço de imunologia. E fiquei muito interessado mesmo. E aí entrei em contato com um colega que trabalhava no Memorial Hospital em Nova York e fiz um estágio de 3 meses, para fazer um estágio de 3 meses lá, no serviço de imunologia. Nova York era o epicentro da epidemia americana. E eu cheguei na enfermaria, a primeira visita que eu acompanhei na enfermaria, fiquei muito assustado. Eu já tinha experiência com doentes graves, já estava nessa época no Hospital do Câncer, há uns 7, 8 anos. Mas nunca tinha visto assim tantos jovens com uma doença tão grave, porque eles iam fazendo uma infecção atrás da outra, iam sendo tratados, acabavam na UTI com 4, 5 processos de infecção e morriam, invariavelmente, depois de um sofrimento grande. Aquela imagem clássica da AIDS, né, de caquexia, um mau estado geral. E aí, um dia estou saindo do hospital à noite e me chamaram do outro lado da rua. Estava um frio doido, eu não tinha nem roupa direita naquele tempo. E era um amigo, um conhecido aqui de São Paulo, que era pianista, estava em Nova York há muitos anos. E começamos a conversar e ele disse, olha, eu estou indo jantar com os amigos. Eu estava sozinho mesmo lá, fui com ele. E cheguei no jantar, tinha uma mesa grande e era um grupo gay. Todos, e aquela coisa divertida, né, que eles fazem, brincam e falam. E aí esse meu amigo disse, olha, o Drauzio está aí no Memorial e tem visto esses casos de AIDS, uma doença grave. E ele disse, isso é besteira, isso é coisa da administração Reagan. O Reagan era o presidente da República nos Estados Unidos naquele tempo, um homem conservador. Outros diziam, não, mas quem tem cabeça boa não pega isso. E eu saí desse jantar, eu fui andando pela Quinta Avenida, falei, vai acontecer uma tragédia no Brasil. Tive exatamente a consciência clara do que ia ocorrer. Falei, os meninos se infectam aqui, vão embora para o Brasil. Nós temos uma grande comunidade gay que vive em guetos, né? Porque o preconceito forçava os gays a viverem ali nas imediações do Largo do Aroche, para se proteger, né? Os paulistas e os paulistanos e os que vinham de outras cidades do interior também. Falei, vai acontecer uma disseminação. Como não existe doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos, inevitavelmente essa doença vai se espalhar entre as mulheres. E eu já tinha notícias de uma epidemia de cocaína injetável na periferia. Naquela época, o pessoal dizia que cocaína era droga de rico e maconha era droga de engraxate. É a inversão total hoje, né? E isso vai se espalhar com agulha injetada. Então, nós temos todas as condições. Aí voltei para o Brasil e escrevi um artigo grande que saiu no Estado de São Paulo, falando sobre a AIDS, sobre as características. Não se sabia qual era o vírus, já se imaginava que existisse um, mas não se sabia qual era. E aí eles deram um grande destaque numa edição de domingo. Eu tinha um grande amigo na época, que era o Fernando Vieira de Mello, que hoje é o nome daquele túnel que, no final da Rebouças, que era o jornalista que dirigia a Jovem Pan, na época a rádio mais popular de São Paulo. E ele disse, vamos fazer uma entrevista na rádio. Para explicar, na época a imprensa tratava a AIDS como peste gay naquele tempo, né? Então, aqueles que não eram gays não se julgavam, não se consideravam sob ameaça, né? E nós fizemos essa entrevista.
médico sério não aparecia em rádio nem em televisão. Quando você ligava a televisão à tarde, você via aqueles médicos lá, pode ter certeza que eram todos fazendo publicidade do seu próprio trabalho. Em geral, cirurgiões plásticos e outras especialidades que dependem um pouco mais de publicidade. E eu fiz essa entrevista. Passaram-se uns dias, umas semanas, eu encontro um amigo na Avenida Paulista, e ele disse, eu vi você falando ontem na Jovem Pan. Eu falei, ontem não. Isso tem um tempão já, umas semanas. Ele disse, não, eu vi ontem. Eu falei, como ontem? Eu falei, eu vi. Eu liguei para a Jovem Pan, falei com o Fernando, Fernando passou outra vez a entrevista, falou, não, eu dividi em fragmentos e estou rodando na programação. Falei, vai acabar comigo, vai acabar com a minha carreira. Aí falei, pera que eu vou até aí, eu estava mais ou menos perto, fui até lá, falei, não pode fazer isso, ficar aparecendo no rádio desse jeito. Ele disse, olha, mas as informações que você deu na entrevista é importante, você disseminar isso pela população toda. E falei, pô, mas meus colegas vão dizer que eu perdi a cabeça, que estou fazendo publicidade de mim mesmo. Falei, bom, aí você tem que ver se você quer agradar os seus colegas ou se você quer transmitir a informação para a população. E realmente aconteceu, tomei consciência da importância daquele trabalho por essa frase dele. A AIDS naquele tempo, eu prometo que não vou me estender, a AIDS naquele tempo era uma doença avassaladora, porque você tinha os doentes, em 85 surgiu o AZT. Né? A AIDS é um exemplo científico da importância da ciência na sociedade. Né? Porque o vírus o primeiro caso foi descrito em 81, depois soube que havia casos antes, mas a descrição foi em 81. Em 85, em 83 nós já sabíamos qual era o vírus. Em 85 nós já tínhamos o vírus. Quando se soube qual era o vírus, já havia o teste. Né? Nós já tínhamos a primeira droga, que foi o AZT, que pouco ajudava, porque era usado em doses altíssimas. A gente usava mais de 1.000 miligramas de AZT por dia, tinha os doentes que faziam uma anemia brava, e ajudava pouco, o impacto você não sentia. Droga boa, aquela que você dá, é resposta imediata, né? Ou depois de alguns dias. O AZT, você ia dando, os doentes tinham uma toxicidade, porque a dose era alta, e um impacto mínimo. Né? E os doentes continuaram morrendo nesse tempo todo. Quer dizer, a resposta à ciência foi muito rápida. Se a AIDS tivesse aparecido 5 anos ou 10 anos antes, o estrago teria sido muito maior, porque foi possível cultivar o HIV porque nós tínhamos o interleucina 2, que era o T-cell growth factor, que tinha sido descoberto no laboratório do Robert Gallo. E a partir daí é que foi possível. Se fosse antes, olha, antes de 80, nós não sabíamos nem que retrovírus eram capazes de provocar doenças humanas, imagina. Foi com a descrição do HTLV1 e do HTLV2 que se passou a pensar nesse tipo de vírus. Bom, aí você pegava os doentes continuavam morrendo de qualquer maneira. Em 1995, portanto, 10 anos depois do AZT, em dezembro novembro de 85, eu assisti uma palestra como chama aquele professor de infectologia da Johns Hopkins? Bartlett. E depois conversei com ele e falou, olha, esses inibidores de protease vão ser uma revolução no tratamento da AIDS. Nós estamos com drogas agora de alta eficácia contra o vírus. E aí me deu material, eu li, estudei, acompanhei, falei, pô, isso aqui nós vamos continuar receitando AZT no Brasil por anos ainda, e os doentes morrendo sem ter acesso a essas drogas. Para vocês terem uma ideia, o DDI, que surgiu depois, levou 1 ano para a Anvisa aprovar a droga. Até então, os doentes importavam a preços absurdos, só aqueles que tinham ótimas condições financeiras que eram capazes de conseguir. E aí eu disse, vai ficar assim. Aí telefonei para o Jô Soares, falei, olha, está acontecendo isso, o panorama é esse, a Anvisa vai levar mais de 1 ano para aprovar essas drogas, os doentes vão continuar morrendo, e essas drogas são revolucionárias. Ele falou, não sei se cabe isso num programa de entrevistas como o seu. Ele falou, cabe sim. E aí nós lançamos a combinação de antirretrovirais no programa do Jô Soares.
Disse, olha, acontece o seguinte, eu sei, tenho bem noção do que eu vou dizer, qual a importância do que eu vou dizer no meio de comunicação de massa, mas tratar a AIDS com AZT é coisa do passado. A AIDS tem que ser tratada com combinação de drogas. E a Anvisa tem que aprovar essas drogas rapidamente, porque isso é uma revolução no tratamento da doença. Vocês não imaginam o que virou minha vida nas semanas seguintes. Vocês imaginam as mães de homossexuais do Brasil inteiro me telefonando, querendo trazer os filhos para eu tratar aqui. As drogas não são disponíveis ainda. Foi uma aprovação a jato da Anvisa, a jato. Acho que era o doutor Carlini, na época, o presidente da Anvisa, né? E acho que naquela semana as drogas foram aprovadas, e aí foi realmente uma revolução. Quem assistiu essa época, quem acompanhou, não é, Maria Clara, é uma coisa inacreditável. Tinha doentes caquéticos morrendo no hospital. Eu hoje vejo esses doentes, eu lembro de um doente que tinha 1,90 m, chegou carregado. Sabe, bêbado quando não consegue dar o passo assim, que vai arrastando os pés? Ficou desse jeito, magro. Acho que pesava 60 quilos. Esse doente hoje está enorme, o Esper que trata dele, todos bem. Quem assistiu essa evolução, essa resposta à epidemia, viu um fenômeno que dificilmente se repete na história da medicina. Eu acho que nós fizemos, nós médicos, o pessoal todo envolvido na epidemia de AIDS, educadores, enfermagem, todos nós que nos envolvemos, eu acho que fizemos um trabalho muito interessante. Hoje, o Brasil revolucionou o tratamento da AIDS, né? Eu lembro de conferências internacionais naquela época em que se dizia que não adiantava dar antirretroviral para pobre, porque eles não iam tomar direito, medicamentos complicados, que você tinha que dar 3 vezes por dia, 2 horas de jejum antes, 1 hora depois, aquele famigerado Crixivan. E eles não iam tomar, e com isso só ia servir para aumentar a resistência do vírus e agravar depois o tratamento da doença. Isso era dito em conferências internacionais. E o Brasil mostrou que você distribuindo medicação, as pessoas tomavam sim, e que a aderência ao tratamento no Brasil não era diferente dos outros lugares. Isso revolucionou o tratamento na África, e no mundo inteiro, porque o Brasil deu esse exemplo de que era possível sim distribuir medicação gratuita para todos. Não é um país relativamente pobre comparado com os outros, e na época mais pobre ainda, que conseguiu fazer esse trabalho todo e com isso impedir que a epidemia se transformasse ou adquirisse proporções catastróficas, como aconteceu em vários países da África. Essa resposta esse conjunto de medidas teve um impacto realmente muito grande. Mas essas epidemias são dinâmicas, né? Hoje os problemas são outros, né? Não são mais aqueles daquela época. A gente controla a doença, distribuímos medicação gratuitamente, mas esses programas dependem de verbas, dependem de alocação de recursos, e a gente não pode, no decorrer desse processo, começar a dizer, não, o Brasil resolveu esse problema. Não resolveu. Nós temos uma mortalidade alta por AIDS ainda. Nós temos outros desafios. A prevalência do vírus em jovens é altíssima no Brasil, é inaceitável. Nós, por outro lado, esquecemos completamente da prevenção. Completamente. Não se fala mais em AIDS, não se fala mais em prevenção, não se faz um trabalho nas escolas. Nós estamos regredindo em termos de prevenção. Avançamos muito no tratamento dos infectados, etc., mas em termos de prevenção estamos indo para trás. E eu acho esse tema muito grave e acho que isso tem que ser o foco especial da discussão. Como é que nós vamos impedir novas infecções? Esse é o desafio do século XXI. Muito obrigado. Muito bem. Queria agradecer as palavras do Dr. Drauzio. Dr. Drauzio, eu queria dizer para o senhor, antes de começar a programação oficial, primeiro, obrigado por estar aqui conosco num momento difícil para a sua família, mas testemunha oculares, praticamente todo mundo que tem um cabelinho branco aqui
do que aconteceu. Eu sou infectologista por causa do HIV, e eu acho que muitos também por isso. Mas não basta ser testemunha ocular. O senhor está aqui porque o senhor inspira. Poucos inspiram. E o senhor inspira, é por isso que o senhor está aqui, e o senhor se comunica como poucos também. E é muito importante a sua fala. Eu quero enfatizar a sua fala sobre a regressão nas medidas de prevenção. E se tem alguma coisa boa no HIV, é a capacidade de unir. E ele nos uniu hoje aqui nesse fórum, e é com muita alegria que a gente vai, então, começar a programação científica propriamente dita. Como vocês perceberam, o Dr. Drauzio vai precisar sair daqui a pouco, no intervalo, por questões familiares, mas deu uma grande contribuição para a gente, e a seguir, no final, o painel certamente vai contribuir, vai chegar no documento que é o objeto deste evento. Eu serei bastante rigoroso daqui para frente no horário, a gente tem que privilegiar o painel, né?